Bom dia, boa tarde, estimados alunos do sexto ano A e B da Escola Interativa. Que alegria poder estar com vocês hoje para mais uma aula de ensino religioso. Eu quero pedir desculpas que hoje o ambiente está um pouco diferente, como vocês podem ver, né? Não estou no meu escritório de trabalho, estou aqui no meu quarto, porque aqui na minha casa estamos passando por algumas pequenas reformas que foram necessárias. Então toda a parte elétrica da casa está sendo mudada devido a alguns acontecimentos aí dos últimos dias. Então eu tive que gravar, fui expulso da minha sala. E a aula de hoje eu estou gravando com vocês aqui diretamente no meu quarto. Então, bem-vindos, tá certo? É uma alegria poder recebê-los aqui também. Nós vamos dar continuidade com o nosso conteúdo, continuando a falar sobre símbolos, simbologia, linguagem religiosa como um todo, né? Na semana passada nós já iniciamos falando um pouco sobre isso, o que é a linguagem religiosa, o que são um pouco dos símbolos religiosos, e nós vamos hoje dar um pouco de continuidade nisso daí. Eu na semana passada pedi que vocês pesquisassem, pelo menos para ver, para apreciar, uma obra da grande artista brasileira Tarsila do Amaral, que se chama Religião Brasileira. Lá nessa obra, a Tarsila, uma pintura, um quadro, ela faz uma grande obra de arte com representações artísticas religiosas, especialmente do cristianismo e mais especialmente ainda do catolicismo, porque era uma época de muita influência da igreja, logo ali, recentemente após a proclamação da República ainda, por volta de 1927, a República proclamada em 1889, e esse quadro da Tarsila é de 1927. Eu peço então, quem não viu ainda este quadro, procure na internet, se chama Religião Brasileira, tá bom? Procure no Google Imagens lá, coloque assim, Religião Brasileira, Tarsila do Amaral. Você vai conseguir encontrar muito bem lá esta obra de arte dela. Mas eu queria iniciar falando desta obra de arte, por quê? Porque quando nós falamos de religião, de símbolos religiosos, de linguagem religiosa, a questão da arte é muito presente. Quando eu do 8º ano, trabalhei aí, antes da última avaliação, nós trabalhamos um pouco sobre religião e arte, religião e expressões artísticas. Até se vocês perguntarem ao professor Alan, professor de artes de vocês, quais são as grandes relações entre a religião e a arte, ele vai poder falar muito bem isso para vocês, que a religião, ela também se usa da arte, dos meios artísticos, para expor as suas verdades, expor as suas características, Nas obras de arte, as religiões também demonstram a sua fé, expressam aquilo em que acreditam, Então, por meio de tudo isso daí, também que a religião cumpre o seu papel, vamos dizer assim, cumpre o seu papel na sociedade. Bem, então como eu dizer para vocês, essa obra da Tarsila do Amaral, ela é do ano de 1927. Era um período no Brasil de um surgimento de grandes manifestações artísticas. Tivemos a Semana de Arte Moderna de 22, e depois esses grandes artistas, como a Tarsila do Amaral, vão ganhando destaque ao longo da história brasileira. Vocês sabem que ela é a artista que a autora do quadro O Abapuru, aquele quadro bem interessante lá, e tem um outro também chamado Os Operários, se não me engano. Agora, quando nós olhamos para este quadro da Tarsila, nós vemos muitos símbolos religiosos, certo? Como eu disse para vocês, do cristianismo, e dentro do cristianismo, especificamente do catolicismo. Não que a Tarsila do Amaral seja contra as demais religiões, mas pode ser que, não sei qual era a religião dela, mas pode ser que ela, nessa obra, estivesse expressando um pouco daquilo que ela vivia em sua fé, caso fosse cristã católica. Mas não quer dizer que ela está desprezando outras religiões, não é isso. É apenas uma manifestação artística. E nós vemos ali vários traços interessantíssimos neste quadro, Nós vemos pessoas aparentemente rezando, vemos uma representação que pode ser associada com Maria, mãe de Jesus, etc, etc. Agora, por que eu escolhi esse quadro para conversar com vocês sobre? Porque quando nós falamos de simbologia religiosa, esse quadro da Tarsila, ele é fantástico justamente para isso.
né? Ele é perfeito justamente para essa situação. Por quê? Porque para quem é cristão e para quem é católico, olhar este quadro da Tarsila do Amaral já ajuda a compreender e também a reconhecer elementos que são próprios da sua religião. Então você olha para aquele quadro, você reconhece, né, se você é daquela religião, nós fazemos isso, temos essa devoção, ou isto, aquilo, você já reconhece um domínio, um campo que é próprio da sua fé. Isso é normal. Agora, quem não é católico, digamos assim, né, vai olhar para aquele quadro e não vai identificar como algo relativo à sua fé. Não vai identificar como algo relacionado à sua expressão de fé. Mas não quer dizer que não tenha um valor sagrado. E o ensino religioso, ele quer também justamente nos ajudar nesse sentido. Que vocês, enquanto alunos, e eu aqui como professor quero ajudá-los nisto, que vocês entendam que não é porque existe uma representação religiosa de uma religião que não é a minha, que aquilo não é sagrado. Pelo contrário, não é sagrado para mim, mas para outra pessoa, para outro grupo de pessoas, é sagrado. E devo ter o maior respeito. Então, o que acontece? Para quem não é dessa religião, não é? Vai entender os símbolos de maneira diferente de quem é daquela religião. Eu lembro muito bem, eu sou católico, eu tenho um primo que ele é adventista. E sempre nos vemos muito bem, graças a Deus. Desde pequeno, brincávamos juntos, etc. Tô com o braço doído, tomei a vacina da gripe, ontem tô com o meu braço doendo. E uma vez eu estava assistindo a missa do Galo pela televisão, aquela missa do Natal, né, no final do ano. E esse meu primo, eu achei muito interessante, porque ele sentou junto comigo para assistir a missa também, né, que o Papa estava celebrando na televisão. E toda hora ele me perguntava, primo, o que é aquilo? Primo, que ele sabia que eu já tinha um conhecimento assim, religioso maior, né, do catolicismo. Então ele dizia assim, primo, o que é aquilo? O que é aquilo? Né? O que é aquele símbolo? O que você está fazendo ali agora? E ele realmente estava interessado em descobrir coisas novas. Então foi muito legal. Eu pude ensinar para ele várias coisas bacanas. Depois, num outro momento, também ele me ensinou várias coisas legais da religião dele. Então, a pessoa que é daquela religião, quando vê um quadro daquele, tem um tipo de compreensão. Agora, uma pessoa, vamos pegar assim um muçulmano. O muçulmano que vê um quadro daquele vai ter uma outra concepção. É capaz que até pergunte, puxa vida, mas o que esse quadro significa? Qual que é a mensagem que esse quadro quer transmitir? E é puramente normal se isso acontecer. É algo puramente normal, puramente natural, caso aconteça entre as pessoas. Tá certo? Então, assim, a representação religiosa, ela é, digamos assim, igual para todos. A arte, a pintura, a escultura, a música. Agora, a compreensão que eu tenho dessa representação religiosa, desses símbolos, aí isso já é diferente. Isso varia de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode ler a Bíblia inteira, do começo ao fim, e não ter nenhum tipo de religião. Até porque não é proibido, né? Qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e ler. Uma pessoa pode pegar a Bíblia, ler, estudar sem ser religioso, como acontece muito, né? Como acontece várias vezes. E eu trouxe aqui até alguns símbolos para explicar para vocês. Eu vou mostrar aqui isso no final da aula depois ainda, tá? Mas para vocês entenderem um pouco melhor como que os símbolos são criados e como que nós atribuímos a cada um deles alguns significados diferentes. Vou mostrar para vocês de maneira bem prática. Se vocês tiverem um pedaço de papel aí, peguem um pedaço de papel aqui na casa de vocês e uma caneta. Só para vocês entenderem. Vou pegar aqui um papel, aqui na minha agenda, para mostrar para vocês. Eu pego aqui, vamos ver, aqui, isso. Se eu pegar aqui, ó, papel em branco, vocês estão vendo, né? Papel em branco. E aí eu pego vou pegar um lápis. Pego este lápis e aí eu faço um traço no meu caderno. Fazer um traço. Fiz um traço. Ok? Esse traço, para mim, é um traço normal. Agora,
Isso aqui seria muito legal se nós fizéssemos na sala de aula, né? Mas infelizmente não dá. Fizemos um traço aqui, certo? Se eu pedisse que um de vocês viesse aqui e continuasse a fazer algum desenho a partir desse traço, poderia ser qualquer outro tipo de coisa. Então, sei lá, alguém poderia pegar e erguer um risco para cima e outro para baixo. Nós teríamos um triângulo. Alguém poderia dizer assim: professor, esse triângulo... Eu desenho mal, tá, gente? Me perdoem aí. Professor, esse triângulo representa aqui tal coisa, aqui tal coisa, aqui isso, aquilo, tal. O que eu quis dizer para vocês é o seguinte: cada pessoa vai construir os símbolos de acordo com a sua vivência. Então, esse aqui foi o meu símbolo. Um pouquinho mal feito, por sinal. Mas quero que vocês entendam, o que eu quero que vocês entendam é isto. Tá? O símbolo, ele é feito, ele é criado de acordo com aquilo que aquela pessoa já viveu. Então, se eu perguntar para vocês na prova, como é gerado, né? Qual é a origem desses símbolos religiosos? A resposta é esta. A origem está justamente na vivência pessoal, na vivência particular que cada pessoa tem da sua fé religiosa. Ok? Bom, os símbolos religiosos, eles estão presentes no nosso cotidiano de várias maneiras. E às vezes nós nem nos damos conta disso, né? Existem símbolos religiosos que são mais conhecidos, como por exemplo a cruz, a Bíblia, mas alguns estão presentes em outros lugares que a gente não sabe às vezes, né? Por exemplo, a bandeira de dois países muito conhecidos, Israel e Turquia. Na bandeira de Israel, nós temos a chamada Estrela de Davi. A Estrela de Davi é um triângulo assim, depois um outro por cima. É um símbolo do povo de Israel. É um símbolo do povo judeu. Já na bandeira da Turquia, nós temos a estrela, né, ou melhor, a lua, com uma estrelinha na ponta, que é o símbolo da religião dos muçulmanos, da religião islâmica. Então, também os símbolos religiosos, eles acabam aparecendo em vários lugares diferentes. Tá? De várias maneiras diferentes. Bem, ao longo da história, cada povo procurou criar sua própria identidade por meio de objetos e símbolos, né? Lembram que nós falamos lá no primeiro bimestre, nós falamos sobre diversidade cultural, lembram? O que é uma diversidade cultural? É a cultura representada de várias formas, vestimentas, culinária, língua, religiões, etc, etc, etc. Assim também existe uma diversidade religiosa, né? De acordo com as vivências próprias de cada religião, de cada país, de cada povo, de cada pessoa, etc. Tá? E aí, antes de entrar num outro conceito, eu quero mostrar para vocês alguns símbolos religiosos que eu tenho aqui na minha casa de outras religiões, tá? Ou melhor, de uma outra religião apenas, que é do judaísmo no caso. O judaísmo é uma religião muito antiga, é a religião que deu origem depois também ao cristianismo, né? Os judeus vivem lá em Israel. Eu tenho aqui em minhas mãos uma vestimenta dos judeus chamada de kippá. Se alguém tem algum familiar que é judeu ou que seja judeu, não sei, né? Vai saber do que eu estou falando. O kippá é uma espécie de pequeno... Não é um chapéu, né? Um gorro quase assim, que os judeus usam na cabeça, os homens judeus usam na cabeça o tempo todo, o dia todo. É um sinal de respeito perante Deus. Tiro apenas para dormir, não sei, em outros momentos. E aqui eu tenho um deles, o kippá. Esse pequeno, semelhante a um boné, né? Dizendo assim, mas parece aquele que o Papa usa. Sim, o Papa usa um desses também, que é branco, mas não tem essa cera de Davi, é totalmente branco e tem um outro significado. Aqui vocês podem ver, ó, essa daqui é a estrela de Davi. Estão vendo? Esse símbolo aqui é a estrela de Davi, que simboliza o povo judeu, né? A estrela de Davi. Como vocês podem ver aí. Ok? Então o que o judeu faz? Ele coloca na cabeça, né, em cima assim, e usa durante todo o seu dia. Tá? É um dos símbolos mais conhecidos do judaísmo, kippá. Isso aqui veio lá de Israel mesmo. Um amigo meu foi para Israel
e me trouxe de presente. Inclusive até aqui, ó, na etiqueta, dentro da kippah, está tudo escrito em hebraico. Vejam só. Olha só. Não sei se conseguem ver aí. Tudo escrito em hebraico, que é o idioma falado em Israel, né? O hebraico, ok? Bom, o outro símbolo que eu tenho aqui é uma versão da Bíblia em hebraico, né? Vocês sabem que a Bíblia, ela tem toda a parte do Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico, exceto alguns livros. E o Novo Testamento é escrito em grego, tá? O Antigo Testamento, né, dos judeus, também chamado de Torá, ou também chamado de lei. E aqui, né, há algo bem interessante. Os judeus, os hebreus, os israelenses, eles não escrevem igual a gente, da esquerda para a direita. Eles escrevem da direita para a esquerda. É o contrário à escrita e leitura deles. Então, você ler a Bíblia em hebraico, no caso, é como você ler um mangá, né? Porque o mangá você também lê de trás para frente, lembram do mangá? Também é assim no caso da Torá. Então aqui, vejam só, aqui é, no caso, o texto todinho, aqui está em hebraico e aqui é a tradução para o português. Isso aqui também foi um amigo meu que esteve na Terra Santa, lá em Israel, e me trouxe de presente, podem ver aí. No idioma, no hebraico, não existem vogais, são só consoantes. Eu fiz aula de hebraico um mês, depois desisti, confesso que eu desisti, porque achei muito difícil, tá bom? Então 2 símbolos aqui, o kippah, não o solidel, o kippah e a versão em hebraica do Novo Testamento. Tá? Bem, e aí nós chegamos a um ponto que nós vamos discutir o que é o conhecimento religioso. O que é o conhecimento religioso? Isso aqui pode ser até uma questão de prova. O que é o conhecimento religioso? É o conhecimento, eu vou até ler aqui a definição. Conhecimento religioso é o conhecimento adquirido por meio das reflexões e questionamentos relacionados às religiões. O conhecimento religioso também se estende às obras de arte, músicas, símbolos e etc. Repetindo. O conhecimento religioso é o conhecimento adquirido por meio das reflexões e questionamentos relacionados às religiões. O conhecimento religioso também se estende às obras de arte, músicas, símbolos e etc. Esse conhecimento religioso, qual que é a origem dele? Ele é construído a partir da razão humana, da necessidade humana de respostas aos enigmas do mundo. Lembra que eu falei para vocês que os mitos eram uma espécie de resposta, né? Tentar explicar como que eram os acontecimentos do universo e tudo mais? O conhecimento religioso também nasce justamente disso daí. Uma espécie de resposta a esses enigmas da sociedade. E ele se constrói por meio de indagações e questionamentos também. E aí surge a diversidade religiosa, que é a variedade das diferentes religiões presentes no mundo. Essa diversidade existe entre ateus e religiosos, entre formas distintas de religião e mesmo entre expressões diferentes dentro de uma mesma religião. E os símbolos religiosos manifestam-se nos espaços sagrados, nos rituais, nas doutrinas e nos modos de vida. E assim é que se relacionam tudo isso daí. Ok? Pessoal, para hoje nós vamos encerrando nossa aula. Agradeço aí a todos. De novo, peço desculpas pelo ambiente aqui, mas era o que tínhamos para hoje, para nossa aula. Ok? Muito obrigado pela paciência de vocês, por assistir até o final do nosso vídeo. E aí nós vamos conversando para dar sequência aos nossos estudos. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mande aqui embaixo do vídeo. Nós vamos conversando. Ok? A todos vocês, muito obrigado. Um bom final de semana. Um grande abraço a todos. Até lá. Valeu!